Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a intenção desse devocional. Essa é a intenção do meu coração e eu creio que está alinhada ao propósito de Deus de termos uma vida transformada pela presença, pela palavra dele. Amém? Você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Você que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Esta semana, você que tem me acompanhado, viu que nós vamos fazer uma semana falando sobre as solenidades do Senhor, as festas do Senhor, um convite a um encontro com Deus. Essa é a intenção desse devocional e se alinha a essas festas. Lá no livro de Levítico, nós vamos estar fazendo essa leitura. Eu entreguei para você essa missão, essa lição de casa, de você fazer a leitura do livro de Levítico, entendendo toda a grandeza desse livro, e em especial o capítulo 23, que fala sobre essas solenidades, que são as festas do Senhor. Ontem nós falamos sobre o Shabat, e hoje nós vamos falar sobre, gente, para mim, uma das festas mais lindas, é claro, que é a Páscoa. Precisa nem introduzir aqui, né, gente? A Páscoa é um Deus que liberta, é um Deus que intervém por nós, é um Deus que nos ouve e se preocupa com a gente. Então, o chamado de hoje é a crer na intervenção do Senhor e na libertação vinda através do sangue do Cordeiro. Gente, eu vou fazer a leitura do capítulo 4 ao 5, mas antes de tudo nós vamos orar. Antes de qualquer coisa nós precisamos orar. Eu cheguei aqui falando, mas eu não posso dar sequência a um momento como esse sem consagrar o Senhor, sem louvar a Ele, sem agradecer a Ele por tudo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer nessa hora por tudo. Quero louvar ao Senhor pela tua presença, porque eu sei que o Senhor nunca falha em um encontro marcado. Eu sei que o Senhor nunca nos deixa sem a honra da tua presença, porque tudo aqui é dedicado ao Senhor, tudo aqui é consagrado ao Senhor. Então que seja feita sempre a tua vontade, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que seja resplandecido a tua glória aqui. Eu estou falando em teu nome porque eu não tenho nada a entregar, eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem eles são, onde eles estão. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles. Então que nessa hora, Pai, o Senhor possa poder tocar cada alma que vai estar passando por aqui e falar com elas de forma especial, poderosa e soberana. Através da minha vida, eu entrego ao Senhor a minha voz, para que o Senhor a use como um instrumento nesse dia. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, gente? Livro de Levítico 23, hoje eu vou ler o versículo 4 e o 5. Ontem nós lemos do 1 ao 3, hoje eu vou ler do 4 ao 5, mas você tem a missão de fazer toda a leitura. Amém? Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que proclamareis nas suas estações. No 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Gente, mês de Nissan, é um mês considerado como o primeiro mês do calendário judaico, do ano judaico, né? Do tempo judaico. E o que essa festa vai representar aqui, antes de trazer para nós aqui nesse tempo, onde aconteceu o Êxodo. O Êxodo lá nós vamos ver no capítulo 12, que é a libertação do povo que estava escravizado no Egito. Um povo que tinha sido enviado para lá pela mão poderosa de Deus, através da vida de José. O povo foi resgatado lá, manteve-se, não pereceu por causa da fome. E
habitou naquele lugar, prosperou muito, cresceu muito, mas o inimigo tomou de volta ali o poder daquele lugar e oprimiu esse povo que tanto estava crescendo. Chegou um tempo aonde a opressão foi tão grande que o clamor começou a subir muito forte e Deus liberta o povo de lá. E esse momento ele foi marcado pela morte de cordeiro. Então aqui a gente já precisa entender que toda a libertação exige um sacrifício. Em tudo que nós formos nos libertar, exige um sacrifício para isso. Então não é de qualquer jeito, não é da forma que a gente quer. O povo pediu libertação e Deus deu um comando para eles. A 10ª praga viria sobre o Egito, a gente já conhece a história, e essa praga seria o espírito de morte. O anjo de morte iria passar sobre todo o território do Egito e iria matar todos os primogênitos. Matou todos os primogênitos. Só que havia uma coisa determinada por Deus. Todo aquele que fosse fiel e conhecesse o Senhor e o seguisse e obedecesse, poderia pegar um cordeiro, matar esse cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e marcar o umbral das suas portas. Eu estou fazendo um resumo aqui para que a gente possa entender a Páscoa. E ali o anjo da morte não entraria naquelas casas. E assim foi. E é interessante a gente ver esse detalhe, que quando isso acontece, Faraó manda que o povo do Egito, ou do povo de Israel, vá embora do Egito imediatamente. Então eles pegam as coisas deles e saem ali às pressas, às carreiras, para irem embora do Egito. E aqui representa a Páscoa. Então Deus determina essa festa no dia 14 do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano no calendário do povo hebreu ali, do povo de Israel, que para nós aqui é maio ou abril. E abril ou maio, né? Vamos, como eu falei primeiro, abril ou maio, fica mais ou menos nesse período. Não, perdão, gente, março ou abril. Maio é meu aniversário, eu tô aqui confundindo. Março ou abril. Como a gente vê que a gente comemora esses dias da Páscoa até os tempos de hoje, nesse período aí. Então, trazendo para o calendário atual, para os tempos de hoje, essa festa acontece entre março e abril. E no calendário judaico seria ali, daquela época, né, no dia 14 do primeiro mês, o mês de Nissan. E ali era determinado que o povo comemorasse, celebrasse essa libertação. Então Deus, ele quer que a gente celebre a nossa nova vida em Cristo. É uma nova vida, é um novo eu que nasce. Entende por que essas solenidades falam tanto com a gente deste devocional? Uma palavra, encontra o novo eu. Aqui o povo foi liberto. E o que isso vai conectar a nós nos tempos de hoje? O povo tinha que sacrificar nessa festa um cordeiro. Eles tinham que recordar ali a libertação do Egito, celebrar esse momento, reunir os familiares e orar e agradecer ao Senhor, se lembrando deste momento. Era um dia, essa festa era comemorada no dia 14, e onde toda a família se reunia e celebrava ali com um cordeiro e contando as histórias, para que as novas gerações aprendessem também sobre o que aconteceu com o seu povo. Era um momento de lembrar do poder de Deus. Hoje, nós não precisamos mais sacrificar cordeiro nenhum, até porque seria inviável, seria impossível a gente conseguir matar tanto cordeiro pelos nossos pecados. Não teria condições. Lá em 1 Coríntios 5:7, Paulo vai dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Lembra de onde? Jesus é o nosso Shabat, mas Jesus é a nossa Páscoa também.
Vocês vão amar essa sequência dessas festividades. Mas dando a sequência, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso descanso, o nosso alívio, o nosso repouso. Mas Ele é a nossa libertação. É Ele que nos resgata, é Ele que muda a nossa história. É Ele que nos tira da prisão, é Ele que nos tira da escravidão, é Ele que nos tira do fundo do poço. Eu me emociono porque Jesus é a minha libertação, é a sua também. E não dá para falar de Páscoa e de libertação sem lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele morreu, Ele foi o Cordeiro sacrificado por nós. O sangue dele é que nos marca. O sangue dele é que sela a nossa aliança com ele. Sabe? Deus quer que a gente celebre isso. E quando eu vejo que o mundo se transformou, o que o mundo faz com essa comemoração, com essa Páscoa, é triste. Porque as pessoas esqueceram a essência. As pessoas esqueceram que o sangue do Cordeiro não precisa estar mais marcando porta nenhuma. Aonde a gente for, nós estamos selados pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço sem acepção de pessoas. Ele pagou o preço para que toda a humanidade pudesse ter redenção. E o mundo ignora isso. O mundo exclui isso. Mas nós vamos ver isso nas próximas festividades, nas próximas solenidades. O que eu quero falar sobre essa festa é exatamente isso, que Jesus é a nossa Páscoa. É Ele que representa o Cordeiro. A gente não precisa mais sacrificar nada, a gente não precisa mais derramar sangue. Ele já fez isso por mim e por você. E o que a gente pode usar dessa informação para aplicar na nossa vida? O que essa informação de que eu não preciso mais sacrificar um cordeiro pode mudar a minha história? Primeiro, você acha que está abandonada? Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Você acha que Deus não vê o seu sofrimento? Você acha que Deus não vê cada lágrima que você derrama? Você acha que Deus não vê o que está acontecendo aí na sua casa? A perseguição que você está tendo no trabalho? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo no seu relacionamento? Ele vê. E Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A gente precisa descansar em Cristo Jesus. A gente precisa descansar para poder enxergar Jesus. Porque Ele é a nossa redenção. Se nós não descansarmos e não enxergarmos Jesus, como que poderemos ser salvos? Se Ele é o caminho da salvação. A gente precisa entender que Deus, Ele vê, Ele ouve o nosso clamor, as nossas orações. Mas tudo vai acontecer no tempo certo de Deus. Nesse tempo, Ele vai responder às nossas orações. E aquilo que nos aprisionava vai ser retirado de nós. E o vazio que essas coisas vai deixar, é Jesus quem preenche. É Ele que vai mudar todas as circunstâncias. A gente precisa deixar Ele acessar essa cadeia aí. Dá hoje, Jesus, o acesso a entrar nesse cativeiro, nessa cadeia que você vive hoje. Deixa Jesus chegar. Deixa Jesus ser o Cordeiro que vai tirar os pecados do mundo. Deixa Jesus ser o Cordeiro que vai te salvar. Amém? Ponto 2. A libertação espiritual tem um preço. Como eu disse na outra festividade, toda libertação tem um preço. E Jesus pagou esse preço por nós. Nós não temos que nos preocupar com o preço, porque Ele já pagou. No Egito, cada família teve que matar um cordeiro. Aqui,
Para nós, Jesus é esse Cordeiro. Ele é santo e ele é suficiente para todas as criaturas. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Terceiro, quem é libertado precisa viver uma nova história. Gente, a Páscoa não pode ser apenas uma festa comemorativa, comelanças e bebedices, que foi o que ela tornou hoje. Semana Santa, que antecede a Páscoa, e a Páscoa comer chocolate. Por favor, não façam isso. A Páscoa é o momento de nos lembrarmos quem Jesus é e o sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. Sacrifício de sangue, morte na cruz. É dia de nos redimir, de nos refazer e entender que não há nenhuma liberdade sem sacrifício. E o único sacrifício que nós precisamos fazer hoje é nos abster do pecado, ser obediente e resistir com fé às tentações desse mundo. Jesus é o caminho da nossa salvação. Ele é o sacrifício que foi pago por nós, o preço que foi pago. Agora nós devemos encontrá-lo de todo o nosso coração. Amém? Gente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, porque se eu for falar sobre a Páscoa, eu vou ficar aqui o dia inteiro. E a intenção desse devocional é um vídeo de 15 a 20 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos. Então, você tem essa missão aí de continuar a fazer essa leitura, a ter esse encontro com o Senhor. Mas nessa hora, eu quero orar por você. Peço que você, por alguns instantes, feche os seus olhos. Deixe Deus tocar a sua alma verdadeiramente. Eu quero orar pela nossa libertação. Eu quero orar para que a Páscoa verdadeiramente venha fluir em nosso coração. O sacrifício de Jesus não foi em vão. E todo aquele que nele crer será salvo. Ainda que morra, ele salva. Então, que a gente possa verdadeiramente encontrar em Cristo a nossa libertação. Mas a gente precisa permitir ser transformado por Ele. Do que adianta ser liberto e não permitir a transformação? Continuaremos escravos, não mais dos que nos aprisionavam, mas de nós mesmos, das culpas, do fardo do passado. Então a gente precisa ser liberto. Então eu te peço, Jesus, nos transforma. Nos renova, Pai, fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé para que a gente possa encontrar a salvação em Cristo Jesus. É o que te peço em nome de Jesus por cada um que está aqui. Que eles possam ter a sua fé alinhada ao Senhor. Que eles possam encontrar redenção, libertação na palavra de Deus. Que eles possam ser renovados e tenham a fé reestruturada pela presença do Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, se faz sentido para você essa mensagem, você já sabe o que fazer. Curta, compartilhe, me ajude a pregar, me ajude a levar o Evangelho a todos aqueles que precisam. Eu conto aqui com você e espero você aqui amanhã para um novo encontro, um novo eu sendo levantado. Eu creio que quando você unir todas essas mensagens dessa semana, você vai conseguir se conectar de forma profunda, robusta com o Senhor. Amém? Fica com Deus, cheiro grande, eu espero você aqui amanhã. Tchau, tchau.